Hoje esse vídeo vai começar de uma maneira diferente, pois saíram notícias alarmantes na mídia falando que o Brasil vive uma segunda pandemia da saúde mental, com multidão de deprimidos e ansiosos, e que, claro, suicídios no Brasil sobem sem parar. E isso foi tudo segundo o DataSUS, que é o sistema de estatísticas, né, do Sistema Único de Saúde, o SUS, e que matam mais que acidente de moto na contramão do resto do mundo. E o Brasil acaba figurando bastante aí a respeito de suicídios, visto que eles dobraram nos últimos 20 anos, né? E querendo ou não, segue uma tendência aí do que acontece na América. Bom, isso é um dado alarmante. A gente pode perceber que, dentre as opções do Brasil, o Brasil é um país que tem ali muitas pessoas que já entendem sobre saúde mental e que tem uma certa divulgação a respeito dos cuidados de saúde mental. Porém, com esses dados a gente percebe que isso está sendo insuficiente, né? Isso acaba sendo bem prejudicial de alguma forma e que isso prejudica, né? Se nós formos avaliar realmente os dados, isso já evidencia o quanto que as pessoas, em questão cultural e social, priorizam sua saúde mental. Não estou querendo dizer que as pessoas têm culpa disso, não estou querendo dizer que todos que têm problemas ali em questão de saúde mental estão com, vamos dizer, culpadas disso. Na verdade, pode ser uma falta de informação, na verdade pode ser uma falta de assistência, porque nem todos têm condições socioeconômicas de lidarem com o ambiente terapêutico, assim também como existem políticas, ainda mais hoje, no cenário político atual, que acabam prejudicando as pessoas que querem procurar ali a respeito da saúde mental, ou seja, existe pouco incentivo da parte do governo. Porém, a gente pode perceber que ainda existe uma cultura, né, dentro da sociedade onde as pessoas elas acham que basicamente terapia é coisa de rico, né? Como já disseram muitas vezes, e até fiz vídeo aqui no canal sobre isso, assim também como tem gente que acha que terapia é coisa pra louco, né? Como também já fiz vídeo aqui. E a gente pode dizer o seguinte, a terapia, assim como a questão da saúde mental, nunca foi tão necessária no Brasil como está sendo nos períodos de hoje. Nós passamos por um longo período de pandemia, onde muitas pessoas não é que ficaram com certas sequelas disso em questão mental, além de terem ficado, mas que muitas já tinham essa sequela, mas que por conta da rotina estava tudo escondido debaixo do tapete. Então a gente pode perceber que a saúde mental hoje ela é muito mais necessária do que de fato antigamente, né? Aí todo mundo já se preocupa ou todo mundo se pergunta, ainda mais daquele pensamento meio retrógrado. Ah, mas no meu tempo não tinha isso. Na verdade, no tempo sim, sempre teve, né? Só que era de fato banalizado, menos incentivado, tinha menos informação. Então, se a gente for parar para pensar, a pessoa que tinha depressão naquela época, sim, ela tinha depressão naquela época e provavelmente já está tendo depressão hoje ainda. Ficou ali por baixo do tapete, mas como a gente sabe, hoje a saúde mental começou a ser tratada como algo importante. Não é frescura, não é porque no seu tempo não tinha que não deixou de existir, sempre teve. Porém, o tratamento das pessoas, assim como a conscientização das pessoas, é o que mudou. Porque antigamente, naquela época, nesse caso, era tudo tratado ali com uma certa violência, rigor, por causa do desconhecimento, né? E hoje a gente tem voz para entender o que essas coisas acontecem e a ciência explicou que nada disso é frescura. Mas é importante também entender que o cenário que hoje está também é por conta das pessoas. Não adianta só colocar a culpa nas políticas públicas ou por conta da situação calamitosa, seja política ou socioeconômica. Também é culpa das pessoas. Você entrar num consultório de algum psicanalista ou um psicólogo, ou entrar em algum site que possa fazer aí essas terapias via videoconferência e só ficar lá sem conversar, sem se abrir e mostrando resistência, não vai tirar nada. Para você entender, vamos imaginar o seguinte, as pessoas elas têm feridas emocionais, certo? E em vez delas mostrar as feridas emocionais para tentar arranjar uma solução para aquilo, elas preferem se trancar no mundo.
né? Elas se trancam do mundo, se afastam de todo mundo e deixam aquela ferida lá. Mas sabe o pior? Ferida não tratada vira ali mais ferida ainda. Ferida não tratada acaba prejudicando mais e pode prejudicar muito mais. E sabe o melhor? Acaba sangrando em cima de quem não tem nada a ver com isso. Então, por acaso, a pessoa que é traumatizada com a mãe e com o pai, provavelmente vai fazer isso com o filho. Afinal, existem traumas, assim como feridas emocionais que não foram curadas. E aí depois vai falar que a culpa é do governo? Não. Para você estar em terapia, não é só você pagar a consulta, conversar com o profissional. Não. É você ficar lá e se abrir ao processo. Estar engajado em dar oportunidade para o processo. Não adianta nada você simplesmente sentar no consultório, ficar mentindo, ou falar em verdades, ou omitir fatos do seu psicanalista, do seu psicólogo. Obviamente, cada um tem um tempo para confiar no profissional, para engajar no processo e para ter abertura. Mas você não pode se enganar. Afinal, se você está fazendo ali uma terapia, se você está ali realmente está ali presente no ato, você primeiro precisa falar com o terapeuta, você precisa se abrir, sentir confiança e assim você acaba revelando os fatos. Afinal, são feridas que você precisa tratar. E obviamente, esse reflexo a respeito dos suicídios e tudo mais, exibe exatamente esse cenário. Às vezes as pessoas elas podem até fazer algum tratamento, alguma terapia, mas que por conta de algo, talvez do julgamento, ou talvez da falta de confiança, elas acabem ficando reclusas no seu mundo, não se abrem de fato. Então, a recomendação de fato, busque um especialista, se abra ao processo, não fique omitindo fatos, não fique escondendo as coisas, ainda mais de quem está aqui para te ajudar. Obviamente, nem todo mundo está apto a escutar o outro. Isso é muito normal. Afinal, na sociedade de hoje, existem muitos julgamentos e as pessoas acabam ouvindo para te julgar depois, colocando pontos, de vistas ou até coisas de maneira errada em situações ou em dores do outro. Isso não pode. Mas se você realmente não tem em quem confiar, confia no profissional. Afinal, ele estudou para isso, ele se profissionalizou para isso, justamente para poder cuidar de você. E uma coisa mais interessante ainda, até fica repetitivo eu falar a respeito disso. No começo, acaba sendo dificultoso e doloroso tocar em certos assuntos sensíveis, Afinal, quem passou por uma situação de abuso, quem passou por uma situação de violência, dificilmente vai chegar de primeira e falar para a pessoa que está ali como profissional para te ajudar. Então, vai no seu tempo, vai conversando a respeito, se prepare para este momento, por causa que toda mudança, todo o processo acaba sendo doloroso, mas é para crescimento, é para enriquecimento pessoal. E quando eu falo enriquecimento, não é questão de fortuna ou questão de alguma coisa de prosperidade, mas sim para você se libertar de correntes e coisas que você se aprisiona justamente por não ser culpa sua. Afinal, você escolheu sofrer abuso? Escolheu sofrer violência? Não. Nesse caso, você precisa cuidar. Você precisa se abrir ao processo. E claro, sempre que puder, se você não tem nenhum tipo de trauma ou algo para cuidar, vá se conhecer, Busque autoconhecimento, busque sabedoria sobre si mesmo. Olhe para si com mais amor, se valoriza, Busca a terapia para se ajudar, E querendo ou não, se faz muito necessário. Busque informação também, Busque informação, busque estudar sobre saúde mental, busque se atualizar a respeito disso, Isso não é válido só para profissional, mas sim para você também, porque talvez alguém na sua família, alguém no seu círculo de social, de amizades, ou até mesmo familiar, possa ser que precise, E aí você pode ajudar essa pessoa. Talvez uma palavra amiga, uma informação onde ela pode conseguir ajuda, pode salvar vidas, E aí vai conseguir reverter esse quadro que a gente está hoje e que está literalmente dobrando nos últimos 20 anos, Então, faça a sua parte, E claro, se precisar de ajuda, busque terapia, busque conforto, busque assistência. Afinal, saúde mental não tem preço. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou da informação, compartilhe com quem você acha necessária essa informação. Cuide-se. Afinal, os números
mostram e não têm argumentos contra isso. Eles não estão errados de fato. Querendo ou não, a gente precisa colocar a mão na consciência e ver se a gente está fazendo a nossa parte, conosco e com outras pessoas. Na próxima semana teremos vídeos nesse canal. Esse canal, como eu já falei em outros vídeos, não é monetizado. Ele perde engajamento por trocar em temas sensíveis. Assim também como não é a minha intenção monetizar, é trazer a informação. Justamente porque precisam, afinal, os números não mentem. Muito obrigado mais uma vez, por hoje é só e até mais.